Olá pessoal, estou gravando esse vídeo para resumirmos o que aconteceu no nosso encontro semanal em que a gente falou sobre nutrição e dietética. Vou apresentar minha tela aqui para vocês, vai ficar mais certinho. Então vamos lá. Nutrição e dietética, pessoal, é a continuação do nosso conteúdo sobre teoria e estrutura celular, tá? Então, para dar uma revisada básica aqui, né, desde o início do ano a gente vem adotando as concepções, né, sobre as células em relação ao que Maturana e Varela, né, biólogos chineses, chineses não, desculpa, biólogos chilenos, nos dizem a respeito das dimensões que as células podem adotar ou expressar, né? Então, o que seria as unidades autopoéticas? Unidades autopoéticas consistem em um sistema molecular autônomo em produzir e replicar suas moléculas. Ou seja, o Big Bang deu origem ao átomo, né? Principalmente o nosso átomo primordial, que é o hidrogênio. O hidrogênio é o principal combustível das estrelas, como o nosso Sol. No interior do nosso Sol ocorrem reações termonucleares responsáveis por criar os demais elementos químicos, como hélio, lítio, carbono e assim por diante, ok? A química, ela se preocupa com as ligações ou as combinações que é feita com esses átomos, né? A combinação de dois ou mais átomos resulta na formação de uma molécula. Existem basicamente três tipos de ligações químicas, que são as ligações iônicas, covalentes e metálicas. As ligações iônicas, elas precisam ter duas espécies químicas, onde essas espécies têm cargas opostas, né? Onde uma espécie vai ser positiva e outra espécie vai ser negativa. Nas ligações metálicas, nós temos duas espécies químicas que tendem a ser positivas, né? É quando a gente tem a formação das ligas metálicas. Agora, a ligação covalente, ela é quando nós temos duas entidades que elas tendem a ser negativas, ou seja, elas tendem a receber moléculas, né? Essas são as ligações covalentes. As ligações covalentes, elas são responsáveis por dar origem a nossas unidades autopoéticas. As unidades autopoéticas como um todo, elas são formadas por carbono, né? É a estrutura básica que dá origem às unidades autopoéticas seria o carbono. Por que o carbono? Dentre os demais elementos químicos existentes na nossa tabela periódica, o carbono ele é capaz de fazer o maior número de combinações, inclusive com ele mesmo. Ou seja, o carbono ele é capaz de criar muralhas, entre aspas, de ligações químicas. Ele pode criar uma cadeia inteira dele mesmo, formando compostos gigantescos e complexos, como polímeros. Ok? Os biólogos Maturana e Varela, né, esses biólogos chilenos, eles nos dizem que as unidades autopoéticas, né, ou seja, esses sistemas de replicação molecular, eles possuem três dimensões de existência. Ah, mas professor, eu não entendi ainda o que seria esse sistema de automação molecular. Vamos lá, volta. Então, o que seria? Eu combinei meu átomo primordial com outra molécula. Daí eu comecei a fazer as ligações químicas, ok? Entretanto, lá nas ligações covalentes, um grupo de moléculas foi satisfatório para criar, por exemplo, o DNA. No momento que o DNA foi criado, isso se permaneceu e começou a se replicar na natureza. É como se as moléculas entendessem a fórmula por trás de criar o DNA e, consecutivamente, começaram a replicar esse DNA de forma autônoma, né? Que seria autônoma sem a interferência do homem ou qualquer outro ser divino. Ela está indo por si só, certo? Então vamos lá. Nas três dimensões de existência da unidade autopoética, nós temos a dimensão microscópica, que seria a dimensão celular,
que inclui as bactérias, todos os seres microscópicos, e a própria célula eucarionte em unidade, que se formam, né, no nosso corpo. Depois, nós temos metacelular, que são os corpos macroscópicos, como gato, cachorro, nós, seres humanos, e assim por diante. E, por fim, nós temos a memética, ou cerebral. Aqui na memética, eu usei um termo utilizado por Richard Dawkins no seu livro O Gênio Egoísta, né? Richard Dawkins, ele acredita que existem duas formas de propagação de informação através da biodiversidade. Uma delas é o gene, né, tão conhecido por atuar nas linhas hereditárias, transformando, né, as espécies em várias expressões morfotípicas diferentes. Ou seja, se você é diferente da sua mãe e do seu pai, mesmo que tenha certa semelhança, você tem um pouco de diferença, é por causa dos genes, né, por causa dessa combinação genética. Agora, o meme, ou a combinação memética, ela se dá através da propagação de informação, né? Um meme, ele se propaga em milhares de anos, enquanto um gene, ele se propaga na velocidade de milhares de anos de evolução. Agora, um meme, ele é muito rápido, ele é produzido muito rápido. O que são, por exemplo, características físicas de um meme? Livros são memes, conteúdos que a gente lê são memes, informações que a gente compartilha no dia a dia são memes e assim por diante, certo? Então, isso tudo, toda essa base de conhecimento humano, seja ele científico ou não, ele é projeto ou fruto de um meme. O metabolismo, ele é responsável pelo acoplamento estrutural nas três dimensões autopoéticas. O que seria um acoplamento estrutural? Seria aquilo que eu estou carregando de bagagem para mim. Por exemplo, quando a gente se alimenta, né, a gente faz a trituração do alimento, essas moléculas são jogadas para dentro do organismo e dentro da célula ela vai desempenhar uma função de acoplar com outras estruturas moleculares para formar moléculas de interesse das células, né? Então aqui, como a gente viu no slide anterior, nós temos três dimensões de existência das unidades autopoéticas, logo a gente tem três dimensões de expressões do metabolismo. A primeira, né, na fase microscópica, nós temos o metabolismo celular, na macroscópica nós temos a digestão, e depois na memética ou na neurológica nós temos a interpretação neurológica. Então, o que significa o metabolismo? O metabolismo, ele é um conjunto de reações que ocorrem nos seres vivos, tá? Reações químicas, basicamente. Essas reações, elas podem ser divididas em catabolismo e anabolismo. Elas ocorrem de forma concomitante para formar um sistema, né? Ou seja, o sistema autopoético. Vamos lá. O catabolismo, ele é responsável por quebrar moléculas grandes e formar moléculas pequenas passíveis de serem absorvidas pelo meio intracelular ou responsáveis por construir e regular o meio extracelular. E no momento que a gente quebra essas moléculas complexas, essas ligações químicas que estão armazenando energia, elas se desfazem e a energia é liberada. No momento que essa energia é liberada, a gente cria moléculas simples e essa mesma energia que foi liberada, ela é utilizada pelas células através da absorção e para formar moléculas complexas de interesse das células. Lembrando que, pela teoria celular, as células são unidades morfofuncionais dos seres vivos, ou seja, as características morfológicas, as características físicas de uma célula têm tudo a ver com a sua função desempenhada no organismo. Uma célula estomacal, ela vai ter mais enzimas digestivas do que uma célula neurológica, por exemplo. Aqui, então, por definição, a nutrição e dietética, né? A nutrição, ela é o ramo da ciência responsável por estudar as propriedades nutricionais dos alimentos, enquanto a dietética é o ramo da nutrição responsável por avaliar a melhor combinação de nutrientes para cada indivíduo, visando a saúde e a qualidade de vida. Ou seja, é como se a gente tivesse uma pecinha de quebra-cabeça, né? A gente vai ver qual que é a melhor combinação para o nosso estilo de vida. A nutrição, ela normalmente está associada com os processos de emagrecimento,
Entretanto, ela também pode estar associada com um desenvolvimento estético e cosmético para a população humana. Por exemplo, existem algumas vitaminas que são resultados de estudos da área da nutrição e dietética, que elas são responsáveis por retardar o envelhecimento ou até mesmo regenerar algumas células epiteliais, diminuindo então as expressões faciais enrugadas, que são uma característica do envelhecimento. Tudo parte de um molde, né? O que, que isso significa? Tudo começou lá com o átomo, então os átomos é a nossa peça molde, né, para a gente construir esse jogo completo, que seria a vida e a existência como um todo, né? Então, os átomos, eles possuem lá no interior deles, no núcleo, prótons e nêutrons. Os prótons positivos e os nêutrons sem carga nenhuma. Na volta desse núcleo minúsculo, nós temos o vácuo, o vazio. E na volta do vazio, nós temos a eletrosfera, que possui entidades negativas. Tá? No momento em que dois átomos ou mais se combinam, eles formam moléculas. No momento que duas moléculas ou mais específicas, né, ou seja, entidades ou derivadas do carbono se unem, elas podem formar organelas. Quando um conjunto de organelas está operando concomitante, elas podem formar, estilo uma sociedade, uma célula. As células, quando estão operando por determinada função, né, elas podem formar tecido e assim por diante, até formar o organismo como um todo. Isso também se dá na evolução biológica. Se a gente parar para analisar a teoria darwiniana, ela nos diz o seguinte, que cada indivíduo ele possui características comuns a ele, certo? E essas características comuns desse indivíduo, elas podem ser passadas para a próxima geração se esse indivíduo conseguir atingir a idade reprodutiva e então se acasalar para se reproduzir e assim por diante, ok? No momento em que eu consigo transmitir essas características, ela vai se misturar com as características da fêmea, por exemplo, né, já que eu sou um macho, vai se misturar com as características da fêmea para formar um novo indivíduo. Ou seja, um novo indivíduo, ele vai ter parte da informação do pai, parte da informação da mãe, mas não vai ser o mesmo indivíduo, não vai ser um clone. Ele vai ser apenas uma réplica do molde inicial, ou seja, uma réplica do pai e da mãe. O mesmo a gente pode observar aqui em relação aos primeiros tetrápodes e a evolução da faceta do rosto humano. Os tetrápodes são animais terrestres, né? Aqui a gente tem os anfíbios como exemplo. Os anfíbios, embora eles não tenham conquistado totalmente o ambiente terrestre, porque ainda parte da sua vida precisa essencialmente da água, eles são um bom exemplo de um molde que a gente adotou para a construção dos rostos do rosto humano. Então perceba, o anfíbio ele possui olho, possui nariz, possui boca, assim como a gente. Então isso foi um molde para a construção de uma faceta ou de um perfil que o DNA utilizou e que está sendo replicado até agora. Aqui nós temos as principais moléculas e elementos químicos que formam boa parte dos seres vivos, né? Então aqui os carboidratos, eles são formados basicamente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Alguns carboidratos podem ter a presença aí de nitrogênio, fósforo e enxofre. Os lipídios, em sua maioria, assim como os carboidratos, também possuem na sua constituição básica carbono, hidrogênio e oxigênio. E os fosfolipídios, que fazem, né, parte lá da estrutura básica da membrana plasmática, eles estão associados, né, no seu acoplamento estrutural ao fósforo. Depois nós temos os ácidos nucleicos, que são como RNA e DNA, responsáveis pela informação hereditária, né? Em que nós temos aqui o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, e alguns também podem apresentar associação com o fósforo. Na verdade, todos apresentam associação com fósforo. A água, as proteínas, né, que são os chons. As proteínas nós temos aqui carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e algumas, né, associadas ao aminoácido cisteína, nós temos a presença do enxofre. Então, basicamente, 4 elementos químicos, eles perfazem
todos os seres vivos, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, né? Eles formam a massa dos seres vivos. Eles formam as principais moléculas dos seres vivos e se unem por ligações covalentes estáveis. Bom, aqui nós temos, né, que os alimentos, eles são fontes de nutrientes, e dentre esses nutrientes nós temos aqui aqueles que têm função energética, função construtora e função reguladora. Os que têm função energética são os carboidratos e os lipídios, né? Depois nós temos os de função construtora, as proteínas e os ácidos nucleicos, e função reguladora, os sais minerais e vitaminas. Os carboidratos eles podem ser classificados de acordo com a quantidade molecular que existem neles, né? Então nós temos os monossacarídeos, disacarídeos e os polissacarídeos. Os monossacarídeos eles possuem apenas um molde de carboidrato, né, presente nele, como glicose, frutose e galactose. Depois, os disacarídeos, eles possuem dois monossacarídeos unidos para formar uma outra molécula, né? Seria a sua fase de complexação, né? Que também são chamados de oligosacarídeos. Oligosacarídeos. Oligo do latim vem de pouco, tá, gente? E sacarídeo vem de açúcar. Então, nós temos aqui a maltose, a lactose, a sacarose, e essa daqui ele não é muito apresentado porque ele é raro na natureza, trealose. Depois nós temos os polissacarídeos, que formam acima de 20 unidades, né, de glicose ou de frutose e assim por diante, que os principais são amido, glicogênio, celulose e quitina. Então aqui, né, nós temos os principais monossacarídeos. Nós temos monossacarídeos pentoses e hexoses aqui, tá? A frutose, glicose e galactose, elas são chamadas de hexoses. A gente já vai ver o motivo disso. E a ribose, ela é chamada de pentose. A frutose, ela está presente na maioria das frutas e também no mel. Sua principal função é fornecer energia para o corpo humano. A glicose também tem função energética e também pode ser encontrada no mel e nas frutas. A galactose está presente na lactose, no açúcar do leite, e também fornece energia para o corpo humano. E a ribose, ela contém a estrutura do RNA, que é o ácido ribonucleico. Então, aqui, só para vocês terem uma noção, né, por que elas são chamadas de hexoses, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela tem 6 pontas de ligação com o carbono, por isso que são hexoses, diferente das pentoses, que tem 5. Aqui, então, para vocês, né, a união, né, o que forma os disacarídeos. Então, aqui temos sacarose, lactose e maltose, tá? A sacarose, ela é uma combinação de glicose com frutose. A lactose é uma combinação de glicose com galactose. E a maltose é uma combinação de glicose com glicose. Aqui, para a formação dos disacarídeos, ocorre uma ligação chamada ligação glicosídica. Essa ligação glicosídica, ela consiste basicamente em unir, né, dois monômeros de monossacarídeos, né, para juntá-los em uma só molécula, formando os disacarídeos. Aqui nós temos os principais polissacarídeos, né, como amido, celulose e glicogênio, os seus monossacarídeos constituintes, a sua ocorrência e papel biológico. O amido, por exemplo, ele é formado de muitas moléculas de glicose, assim como celulose e glicose e glicogênio, assim como celulose e glicogênio, também é formado de muitas moléculas de glicose. O amido, ele ocorre em raízes, caules e folhas, e a sua função é de reserva energética nos vegetais. A celulose, ela tem ocorrência no ela tem ocorrência no componente esquelético da parede de células vegetais e funciona como reforço da parede celular. O glicogênio ele é encontrado no fígado e nos músculos, inclusive, né, dos seres humanos, e constitui reserva energética dos animais.
Então aqui, como eu estava falando para vocês antes, né, a estrutura das exoses e pentoses, aqui a gente tem já, não, é só das exoses, desculpa, só as exoses aqui. E aqui é das pentoses, só. 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos. Nós temos daí a deoxi ou desoxirribose, que é o que forma o DNA, e temos a ribose, que é o que forma o RNA. Aqui, então, uma característica geral de uma pentose formando o DNA, né? Então, o DNA, ele possui pentose, base nitrogenada e um grupo fosfato. O RNA também possui essa característica. A grande diferença entre um RNA e DNA é que o DNA ele é constituído por uma fita dupla de proteínas com bases nitrogenadas específicas, e o RNA ele é como se fosse um anticódon, ou seja, uma parte complementar do DNA. Tem uma base nitrogenada, que é a uracila, que não ocorre no DNA. Em contrapartida, a timina, a que ocorre no DNA, não ocorre no RNA. Aqui, então, nós temos os níveis de organização do DNA, tá? Então, o DNA, na sua fita simples, depois sendo enrolado por uma proteína histona, formando depois as cromatinas, que começam a se condensar para formar os cromossomos. Os cromossomos é por onde a gente faz a leitura do nosso genoma. Então, aqui nós temos as proteínas sendo formadas por ligações peptídicas, né? O que são ligações peptídicas? Seria a união entre dois ou mais aminoácidos para formar proteínas. Aqui nós temos a distinção entre aminoácidos essenciais e não essenciais. Os essenciais, pessoal, são aqueles que a gente não produz pelo nosso corpo. A gente precisa consumir através da alimentação. E os não essenciais são aqueles que a gente já produz no nosso corpo e a gente não precisa consumir através da alimentação. Então aqui um exemplo da estrutura química de cada aminoácido, né, para vocês terem. Aqui a classificação das proteínas por complexação delas, né? Então, nós temos a estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. A primária, nós temos resíduos de aminoácidos, né? A secundária, eu já tenho aminoácidos já se enrolando. A terciária, eu já tenho já um enovelamento dela, como eu posso ver aqui. E a quaternária, ela já parece um novelo mesmo, né? Como se fosse um novelo de lã. Aqui nós temos a correspondência entre as unidades do DNA e do RNA e os aminoácidos da proteína a ser formada. Pessoal, a gente estudou lá no início do ano que as proteínas possivelmente são as precursoras dos sistemas autopoéticos, ou seja, precursoras de todo o sistema de vida que a gente conhece, ok? Então, no momento que a gente mapeou o nosso genoma, a gente mapeou basicamente quais são as bases nitrogenadas ou a aparelhagem bioquímica básica para se formar ou construir proteínas, ok? Então, a partir deste princípio, nós temos o seguinte: nós temos aqui uma molécula de DNA, nós temos gene 1, gene 2, gene 3 e assim por diante. E genes, na verdade, são locais de combinação dessas bases nitrogenadas, tá? Aqui, a hélice de DNA ela é ativada. O que significa eu ativar a hélice de DNA? Significa que eu vou abrir a hélice e o RNA de transcrição ele vai fazer tipo um scanner nesse DNA e ele vai ver qual é o anticódon, o que ele está apresentando ali de base nitrogenada, porque as bases nitrogenadas é que vão dizer qual proteína é que vai ser fabricada. Por que isso? Porque no momento que o RNA mensageiro enviar a tradução do que foi transcrito, né? O que eu vou ter? Eu vou ter 3 pares de bases nitrogenadas formando um códon. E esse códon, ele corresponde à formação de um aminoácido. Sempre será assim. Então, quando o processo de síntese proteica é ativado nos ribossomos, na verdade, o que ocorre? O DNA ele abre, né? A hélice do DNA ele abre,
de acordo com a atuação das enzimas. Então, o RNA de transcrição, ele vai fazer um scanner das informações daquele DNA, e, consecutivamente, o RNA mensageiro ele vai trazer a combinação correta para a formação de determinadas proteínas. É óbvio, como as células já são unidades morfofuncionais, que ele vai estar atuando dentro de uma célula responsável por produzir uma proteína específica. Então ele não vai ele já vai saber o caminho certinho que vai percorrer. Então aqui a gente tem uma síntese do que eu estava explicando para vocês, né, anteriormente, aqui os códons se combinando, né, para formação. Percebam que aqui eu tenho o U. O U, ele é do RNA, tá? Que é a uracila. Uracila não existe na molécula de DNA. Então percebam que existe uma certa combinação entre parte do código, né, do RNA M com outro tipo de RNA, que seria o RNA de transcrição, para a formação então de proteínas a partir da informação contida tanto no RNA quanto no DNA. As proteínas, elas são muito importantes porque porque contêm na pele, no cabelo, nas fibras nervosas, nas enzimas responsáveis por nos ajudar, nos auxiliar na digestão mecânica, no hormônio da insulina, que é fabricada pelo pâncreas e auxilia na regulação de açúcar no corpo, da hemoglobina, né, que transporta oxigênio para os nossos tecidos e órgãos, das fibras musculares formadas de proteínas, fibras nervosas, as unhas são formadas de proteínas, os tendões que unem os músculos aos ossos também contêm proteínas e assim por diante. As proteínas são essenciais para quase tudo, tá? Então, nós temos proteínas construtoras, como colágeno, motoras, como miosina e cinesina, que a miosina ela controla a movimentação dos músculos. Depois nós temos aqui a cinesina, que ela controla o movimento das organelas. As proteínas transportadoras, nós temos como exemplo a hemoglobina. A de armazenamento, nós temos como exemplo a ferritina, responsável por armazenar ferro no fígado. A de defesa, os anticorpos, né, como leucíptos, linfócitos T e assim por diante. O hormonal, insulina, liberação energética dos aminoácidos. Como eu falei anteriormente, se tem uma ligação química, reserva energia. Então, no momento que eu quebro aquela molécula complexa, eu libero a energia que antes estava armazenada na ligação química, ou seja, na união entre um elemento químico e outro. E por fim, nós temos as enzimáticas, em que elas controlam a velocidade das reações químicas. Lipídios, né? Os lipídios são moléculas orgânicas insolúveis em água, mas solúveis em solventes orgânicos, como álcool, benzeno e clorifórmio e éter. Pode ser do tipo glicerídeos, né? Insaturados ou saturados. Os insaturados são os líquidos à temperatura ambiente e os saturados são os sólidos à temperatura ambiente. Os insaturados, na maioria, são os óleos e os saturados são as gorduras, tá? Que seria saturado e insaturado? Insaturado é quando tem uma ligação dupla aqui na cadeia carbônica. E o saturado é quando só tem ligações simples. Isso é basicamente essa a diferença entre saturado e insaturado. E depois nós temos os fosfolipídios, que eles apresentam uma cabeça polar, que está associado a uma função hidrofílica, ou seja, uma afinidade com a água, e uma cauda apolar, que está associado a uma função hidrofóbica, que não gosta da água, não se associa com a água. Esse tipo de molécula é chamada de moléculas anfipáticas, que elas têm uma parte que que consegue reagir com a água, ou ser dissolvida com a água, e a outra parte não. Principais lipídios das estruturas das membranas celulares, né? São os fosfolipídios. Depois nós temos os cerídeos, né? Que são importantes reservas energéticas dos seres vivos. Estão associados aos ácidos graxos, ceras, cutículas, são impermeabilizantes e assim por diante. Inclusive, né, estão associados ao favo de mel, são muito presentes ali na construção arquitetônica das abelhas. Também nós temos os esteroides, que são lipídios derivados do colesterol, né,
nas membranas celulares animais. Ou seja, ali na membrana plasmática, né, quando uma célula morre, é reaproveitado aquela estruturação química para produzir o nosso colesterol. Daí nós temos o HDL, o LDL. O LDL, ele é uma molécula mais leve, então ela está mais suscetível a ficar presa nos vasos sanguíneos, enquanto o HDL ela é mais pesada, assim como a hemoglobina, e por isso que ela consegue vagar livremente. Então, derivados, né, do colesterol, nós temos aí testosterona, estrogênio e progesterona, que estão associados aos hormônios sexuais, e depois o cortisol e a aldosterona, que estão associados a hormônios tanto para a produção de adrenalina, né, associado ao medo, ou felicidade, e assim por diante, e também a própria questão da ansiedade ou depressão está associada a esses hormônios. Também temos a formação de tipos de carotenoides, né, que são, né, os lipídios amarelos e vermelhos produzidos pelas plantas, beta-caroteno, que tem a função retinol, ou seja, de regenerar, ou melhor dizendo, né, melhorar a funcionalidade da retina ou da visão através da vitamina A. Então aqui nós temos essa série de moléculas gigantes, né, que é para representar o que são os lipídios. Os lipídios, então, na sua maioria é isso aqui, ó, pessoal. Isso são os triglicerídeos. Vejam como o carbono ele é capaz de formar cadeias inteiras com ele mesmo, por isso que ele é tão importante para a formação dos corpos biológicos, né? Vejam que isso é resultado de um acoplamento estrutural. O acoplamento estrutural ele está associado à combinação ou ligações químicas. Então, os lipídios, eles são uma combinação de ácido graxo, né? O que é um ácido graxo? É um carbono com uma ligação dupla de oxigênio e na outra ponta uma base hidroxila, e aqui ele pega e se encaixa com radicais livres. Mais precisamente 3 radicais, que seriam esses aqui, que é o glicerol, formando então o triglicerídeo. Aqui o que eu tinha explicado para vocês anteriormente sobre as caudas hidrofóbicas e cabeça hidrofílica. A hidrofílica aqui, né, nós temos glicerol e fosfato, que é onde a parte que tem dos fosfolipídios. Aqui é onde é a região que ele tem afinidade com a água e aqui é a região que ele não tem afinidade com a água, né? Aqui nós temos um ácido graxo saturado e ácidos graxos insaturados. Aqui, ó, está a insaturação dele. E aqui nós temos o modelo mosaico fluido da membrana plasmática. Existem lipídios que estão sendo modificados, como a famoso debate entre gordura cis e trans, né? Aqui vocês podem ver. Na natureza, a gordura mais comum é a gordura cis. Em laboratório, nossos salgadinhos, bolachinhas recheadas que a gente adora comer, elas são derivadas de ácido graxo trans. É uma simples modificação, contudo, essa simples modificação ela pode gerar doenças, tá? Porque nós temos lipídios, ou melhor dizendo, espécies reativas de lipídios, que são reativas com oxigênio e reativas em hidrogênio. O que isso significa? Significa que, se o nosso corpo ele tem bastante oxigênio e nitrogênio em sua composição, no momento que eu entro, né, com lipídios modificados, eles reagem e acabam destruindo algumas estruturas corporais e celulares. E daí, com isso, eles acabam corrompendo estruturas como proteínas, DNA e os próprios outros lipídios. E podem ocasionar doenças como ateroscleroide, pode causar doenças como artrose, câncer, doenças neurodegenerativas, inflamação e assim por diante, porque acaba afetando todo o sistema bioquímico envolvido nos processos de construção e regeneração do corpo como um todo. Depois nós temos os sais minerais. Os sais minerais, eles podem ser solúveis ou insolúveis. Os solúveis, eles estão na forma iônica e eles atuam na regulação osmótica dos seres vivos, ou seja, naquilo que entra e sai do meio intra ou extracelular.
E aí depois nós temos aqueles que estão na forma imobilizada, que são aqueles como fosfato de cálcio, que auxiliam na formação de esqueleto nos animais. Então aqui nós temos alguns exemplos dos sais minerais que são solúveis, ou aqueles ionizáveis, né, como cálcio, sódio, potássio, ferro, magnésio e fósforo. O magnésio ele é bastante importante para a clorofila, né, indispensável para fotossíntese. O fósforo é importante para a transferência de energia dentro das células, enquanto o ferro ele faz parte da hemoglobina. O sódio e o potássio ele proporciona um equilíbrio entre os líquidos no organismo, e o cálcio ele participa das contrações musculares e coagulação sanguínea. Aqui nós temos a água, né? A água, ela prefaz 71% do corpo humano adulto, 75% do cérebro. Ela regula a temperatura do corpo, compõe 80%, 83% do sangue, remove toxinas, compõe 22% dos ossos, lubrifica articulações, transporta os nutrientes e oxigênio para as células, melhora o oxigênio para a respiração, ajuda a converter o alimento em energia, ajuda a absorção de nutrientes, compõe 75% dos músculos e protege os órgãos e tecidos do corpo. A água ela é muito importante justamente por causa de todas essas funções. Dentre todos os nutrientes que os alimentos podem nos trazer, a água ela auxilia com que eles se propaguem e com que eles façam um acoplamento estrutural efetivo em nosso corpo e em nossas células, ok? Então, é recomendável, né, beber no mínimo 2 litros de água diário, né, de 1,5 litro a 2 litros de água diário. Depois nós temos as vitaminas. As vitaminas, em essência, pessoal, elas são produzidas pelo nosso próprio corpo. Entretanto, a gente sabe que a indústria farmacêutica ela vem avançando muito e ela já consegue produzir vitaminas para a gente suprir alguma deficiência em relação a elas. Elas são muito importantes justamente por regularem, né, a nossa atividade metabólica. As vitaminas, ao contrário dos lipídios, carboidratos, proteínas e sais minerais, elas não são moléculas em que nós temos uma previsão adequada, né, que é esse grupo que forma essa molécula, né? O que isso significa? Por exemplo, enquanto eu posso estabelecer uma fórmula quase que universal para todos os carboidratos, proteínas e lipídios, né, uma fórmula química, para as vitaminas eu não posso, porque as vitaminas, na verdade, elas são o resto do resto do resto do resto do resto do nosso metabolismo. Ou seja, quando eu iniciei a apresentação, vocês viram que o metabolismo ele está dividido em catabolismo e anabolismo. O catabolismo ele quebra as moléculas maiores e forma moléculas menores, e o anabolismo ele reorganiza elas. Digamos que no momento que quebrou as moléculas maiores que estão sendo introduzidas através da alimentação, elas ficam em radicais livres. Elas não se combinam com nada, não formam nem proteínas, não formam nem carbono, não formam nem carboidratos e nem mesmo lipídios. E também não estão associadas a nenhum sal mineral. Com isso, elas vão se associar com esse resto e formar vitaminas. Então, os grupos de vitaminas, eles são representados justamente pela uma, digamos assim, uma frequência de determinadas moléculas aparecerem, como a vitamina A, complexo B, C, D, E e K. Tá? Então, aqui nós temos um quadro representativo de como elas podem atuar no nosso organismo de forma resumida, né? A vitamina A, ela está associada ao sistema imunológico e crescimento e desenvolvimento dos ossos, e também é importante para a visão. O complexo B, ele está muito associado, né, à resistência imunológica e também ao fornecimento de ferro e circulação sanguínea ao organismo. C está associado a processos antioxidantes, auxiliando no combate de câncer, beneficiosos e assim por diante. O que seria um processo antioxidante? O oxigênio, assim como ele nos dá vida, ele nos tira vida a todo instante, tá? Então, o oxigênio, ele corrói, ele tem a capacidade de corroer o interior das células, se ele está em radical livre. Então, no momento em que eu tenho radicais livres, ou seja, nenhuma molécula combinante com nada, e não é íon, né, proveniente dos sais, consecutivamente são lixos metabólicos.
Então a vitamina C, ela ajuda a recolher esses lixos metabólicos, se combinando com eles para pegar e gerar novas moléculas satisfatórias para os nossos interesses das células. A vitamina D, ela promove a absorção de cálcio, ideal para o desenvolvimento dos ossos, dentes, age no sistema imunológico, coração e assim por diante, etc. A vitamina D, normalmente ela pode ser produzida através de uma simples exposição solar, né, recomendável de 10 a 15 minutos diário, e também pelo consumo de queijos, manteiga, margarina, nata, leite, entre outros. Temos também a vitamina E, que previne o dano celular, auxilia o combate ao câncer e na prevenção de doenças cardiovasculares. Quase a mesma coisa que a vitamina C, porém um pouco diferente pelo fato de que ela está mais associada, então, à circulação, nosso aparelho circulatório. Pode ser encontrada em sementes de girassol, no espinafre, nos pimentões e assim por diante. A vitamina K, ela auxilia na coagulação e no aumento da quantidade de plaquetas no combate de doenças como trombose e fortalece os cabelos, unhas e peles. Ela está, então, presente no repolho, couve-flor, espinafre e em outras folhas verdes. Então aqui nós temos um resumão geral de tudo que a gente falou, tá, gente? Então vamos lá. Todos, 99% dos seres vivos, 99,99% dos seres vivos é formada pela combinação de 6 elementos químicos. Quem são eles? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Contém os aminoácidos, contém um grupamina e uma carboxila, né, como está representado aqui na fórmula, e ligados ao carbono. Podem se ligar a outros formando cadeias que dão origem às proteínas. As proteínas são moléculas complexas com funções reguladoras ou de defesas, no caso dos anticorpos, compostas por aminoácidos. O corpo humano tem, em média, 10 quilos de proteínas nos adultos. Os lipídios são constituintes das membranas celulares, importantes na reserva energética e regulação hormonal, enquanto as vitaminas são substâncias orgânicas muito importantes para os seres humanos, geralmente não são fabricadas pelo organismo humano e precisam ser obtidas através da alimentação. Pessoal, aqui só reforçando, tá? As vitaminas, eu falei ali anteriormente que a gente produz elas e tal, nananã. A questão é que no momento que a gente está consumindo alimentos, o nosso corpo ele processa esses alimentos convertendo em nutrientes para serem absorvidos pelas nossas células. As vitaminas, elas não são produzidas espontaneamente pelo nosso corpo, elas são processadas pelo nosso corpo, oriundas da alimentação de carboidratos, lipídios e proteínas, sais minerais, ok? Então, são encontrados 13 tipos de vitaminas, que podem ser hidrossolúveis ou lipossolúveis. As hidrossolúveis, que são aquelas solúveis em água, são as vitaminas do complexo B e C, e depois as lipossolúveis são as demais, que correspondem à vitamina A, D, E e K. As hidrossolúveis, pessoal, elas estão associadas aos líquidos do nosso corpo, enquanto as lipossolúveis estão associadas aos sólidos, ou seja, a formação de gordura, pastas e assim por diante. Plaquetas e tal. Depois nós temos aqui os carboidratos, que são o grupo responsável pela liberação de energia para o trabalho de todas as células do ser vivo. A glicose é o principal fornecedor de energia de todos os seres vivos, tá? Então nós podemos classificar eles como monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os mais simples, que são os monossacarídeos, eles apresentam fórmula geral C1, H2O, O1, né, que seriam tipo fórmula geral dos carboidratos. São os verdadeiros açúcares solúveis em água e gosto adocicado, né? Então aqui nós temos a fórmula da glicose, que seria C6H12O6 e faz parte desse grupo. Os disacarídeos são a união de dois monossacarídeos que estão se combinando, né? Por exemplo, a sacarose, que é o nosso açúcar de cozinha, ele é uma combinação entre a glicose e a frutose, que são monômeros, né, para formar os disacarídeos. Lembrando que oligo, em latim, ele quer dizer pouco. Depois, os polissacarídeos são carboidratos complexos, formados pela união de vários monossacarídeos,
Os mais conhecidos são amido, o glicogênio e a celulose. Eles não possuem sabor adocicado e não são solúveis em água. Por que não são solúveis em água, tá, pessoal? Porque a grande maioria dos polissacarídeos, como eles têm muitas moléculas e são complexos, eles acabam sendo mais difíceis de quebrar essas estruturas em água, tá? Então, aqui por final, nós temos os componentes inorgânicos, que são os sais minerais e a água, como a gente já falou anteriormente, né? A água tem todos aqueles benefícios, principalmente reações de hidrólise, de quebra, né, dos nutrientes, e regulação térmica, transporte, assim por diante. E os sais minerais, né, são substâncias orgânicas e podem ser cátions e íons, né, no seu formato solúveis, e naqueles não solúveis, eles podem auxiliar na construção de um corpo. Eles também atuam em reações enzimáticas, controle osmótico, composição dos ossos, moléculas orgânicas, assim por diante. Não são produzidos pelos seres vivos, devem ser obtidos pela alimentação. Pessoal, todos os nutrientes, né, em essência, eles são obtidos através da alimentação ou interação com o meio. Por quê? Eles fazem parte desse acoplamento estrutural das unidades autopoéticas. As unidades autopoéticas, a função da existência delas como um todo, seja ela no formato celular, metacelular ou memética, elas são passíveis de fazer acoplamento estrutural. Então, no momento que você está escutando essa aula agora, você está fazendo um acoplamento estrutural memético, porque você está pegando e destruindo, talvez, alguns conceitos que vocês tinham sobre bioquímica ou nutrição e dietética e está construindo novos conceitos. Isso é um processo metabólico. Ao mesmo tempo que, no momento que você está se alimentando de um bife acebolado, por exemplo, você corta o bife, você começa a digestão mecânica e depois parte para a digestão química, e lá na digestão química vai formar moléculas, que são os nutrientes, que vão entrar para dentro da sua célula, e aqueles que forem de interesse para a célula vão combinar com outras moléculas e vão permanecer lá dentro. Aqueles que não forem de interesse para a célula vão ser descartados através das fezes, do suor e assim por diante. Então aqui eu deixei uma referência bibliográfica para vocês. Como maior referência nós temos o próprio livro didático deste ano. E é isso aí, galera. Se vocês ficaram com alguma dúvida, coloquem aí nos comentários, que assim que possível eu vejo eles e respondo, ou eu respondo no nosso próximo meeting semanal. Muito obrigado e até a próxima.